meninos! Olá meninas, senhoras e senhores, beleza? Vamos a mais uma aula de física então. Tema da aula de hoje, trabalho de uma força, aula 28 da apostila de vocês. Então, nessa aula a gente vai aí continuar dentro da temática de energia. A gente já tivemos duas aulas, né, sobre essa temática. Uma primeira aula introdutória em que eu apresentei aí algumas modalidades de energia, uma ênfase um pouquinho maior na energia mecânica, que a gente vai se aproximar aí um pouquinho mais nesse primeiro momento. Também falamos aí sobre potência, a partir do entendimento de uma máquina, né, do ponto de vista energético. Quando eu comecei a falar sobre energia, eu disse que um dos elementos mais importantes quando a gente fala de energia é entender aí os processos de transformação ou transferência de energia. E é justamente sobre um processo de transferência de energia que a gente vai falar hoje. Beleza? Objetivos, então, da aula de hoje: estudar qualitativamente o conceito de trabalho, ou seja, entender o que significa aí esse conceito e apresentar a definição matemática desse conceito, a definição matemática do trabalho realizado por uma força. Quando a gente fala de trabalho, né, trabalho de uma força, simbolizado aí pela letra tal, uma letra grega, a gente está falando de transferência de energia, é um processo de transferência de energia. Então, quando, por exemplo, eu empurro ou puxo, como está ilustrado nessa imagem, uma caixinha, através da aplicação de uma força, o que está ocorrendo, né, é um processo de transferência de energia. Para essa caixinha sofrer um deslocamento, ela teve que ter energia mecânica. Então, através da aplicação da força, a energia está sendo transferida para a caixinha. Então, eu tenho aí um processo de transferência de energia. A força aplicada está realizando um trabalho, está realizando aí essa tarefa. E essa tarefa consiste aí num processo de transferência de energia. Então, uma força aplicada num objeto, e esse objeto sofrendo um deslocamento aí, que a gente identificou como D, a força está realizando um trabalho. E esse trabalho é um processo de transferência de energia. A gente tem alguns elementos aí, então, tem o quê? A força aplicada, o deslocamento e o ângulo que tem entre a força e o deslocamento. A partir disso, então, a gente pode apresentar para vocês a equação matemática que quantifica aí essa transferência de energia. Então, o trabalho realizado pela força é igual a força aplicada vezes o deslocamento aí sofrido pelo objeto, né, multiplicado também pelo cosseno de θ, sendo que esse θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Já que a gente está falando de uma equação, apresentando para vocês uma equação nova, né, convém aí formalizar as unidades que estão envolvidas nessa equação. A única grandeza nova aí é o trabalho. Só que a unidade não é nova, já que o trabalho é uma maneira, né, um processo de transferência de energia, e energia, a unidade é joule, o trabalho também vai ser medido aí em joules no sistema internacional. Claro que a gente também tem a força, dada em newtons, o deslocamento em metros, e o cosseno aí do ângulo, né, o ângulo envolvido aí nesse processo. Se então a gente quer que a nossa resposta, ou seja, o valor aí do trabalho realizado seja obtido em joules, as outras unidades, claro, precisam aí estar também no sistema internacional de unidades. Então essa é a equação, uma equação geral aí para os casos de transferência de energia, para o caso, né, do trabalho realizado por uma força. O que a gente pode fazer é olhar para essa equação e adaptar essa equação para alguns casos especiais. Então, em algumas situações, a gente não precisa necessariamente escrever a equação dessa forma. A gente pode fazer uma releitura dessa equação em função dessa situação especial. Então, vamos estudar agora alguns casos especiais. Na verdade, esses casos aí tidos como
ditos como especiais, né, são leituras que a gente vai fazer da equação em função do ângulo entre força e o deslocamento. Então, quando a gente tem numa primeira situação aí, a força e o deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido, a equação pode simplesmente ser escrita do trabalho como força vezes deslocamento. Porque o ângulo apresentado nesse caso, o ângulo entre força e deslocamento, vai ser um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Então a equação ficaria F vezes D vezes 1. Então eu não preciso escrever isso, né? Sempre então que eu tiver força e deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido, simplesmente eu posso adotar aí essa leitura que o trabalho realizado pela força é igual a força vezes o deslocamento. Do mesmo modo, se eu tiver força e deslocamento na mesma direção, mas em sentidos opostos, se eu levar em consideração o ângulo formado entre a força e o deslocamento vai ser de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Então, eu posso, a partir dessa informação, reescrever a equação geral para essa forma que está apresentado aqui na tela. Então, o trabalho realizado por uma força nessa situação, de força e deslocamento em sentidos opostos, é igual a menos a força vezes deslocamento. Esse menos aí tem até uma ideia aí qualitativa por trás, porque essa situação de força e deslocamento em sentidos opostos ocorre quando a gente está falando de força de atrito. E aí, esse negativo que aparece na equação tem o sentido de perdendo energia. Né? A caixa, por exemplo, está perdendo energia, está transferindo energia para o piso, por exemplo, na forma de energia térmica. Daí que vem essa ideia aí, esse negativo nessa situação que acontece quando a gente tem especialmente a força de atrito atuando na nossa caixinha. Beleza? Então essas duas situações aí num primeiro momento. Tem uma outra situação que é bem simples, acho que é o caso mais fácil aí para quantificar o trabalho. Quando a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus, não tem realização do trabalho. Por quê? Força e deslocamento, ângulo de 90 graus. O cosseno de 90, é 0. Então, vou ter força vezes deslocamento vezes 0, que vai me dar um trabalho realizado aí de 0. Então, uma dica, sempre que eu tiver força e deslocamento formando um ângulo de 90 graus, sempre que os dois forem perpendiculares, o trabalho realizado por essa força é 0. E aí, nosso último caso especial é o trabalho realizado pela força-peso. Na verdade, se a gente observar com calma, o trabalho realizado pela força-peso é só uma adaptação do primeiro ou do segundo caso, porque eu vou ter força e deslocamento na mesma direção e mesmo sentido, por exemplo, quando o objeto está caindo, e aí eu vou adaptar essa leitura de trabalho igual força vezes deslocamento para a situação da força-peso. Quando a gente fala de trabalho realizado pela força-peso, a força envolvida é o peso e o deslocamento aí que interessa nessa situação não é a trajetória desenvolvida pelo objeto, é a altura em que ele sofreu esse deslocamento, a diferença entre aonde ele estava e aonde ele vai chegar, por exemplo, pensando como uma referência. Então, o que vale nesse caso aí do trabalho da força-peso é o deslocamento na vertical e não a trajetória que ele percorreu até chegar ao chão. É o deslocamento na vertical que aí a gente adapta então para a altura. Ou seja, o trabalho da força-peso é igual P vezes H. Também tem uma ferramenta matemática aí que a gente pode usar, que a gente já usou várias vezes aí, é muito útil ao longo de vários temas aí no desenrolar aí dos estudos sobre física. Quando a gente tem um gráfico de força por deslocamento, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado. Então é uma ferramenta útil que eu sempre posso usar quando eu tenho força e deslocamento aí demonstradas no gráfico. Qual que é a diferença? Em que situações que eu posso usar isso e em que situações que eu não posso usar as equações? As equações determinadas aí são úteis quando a força é constante. Em qualquer um dos casos, ou pensando de maneira geral, a
equação de trabalho é igual força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, entre força e deslocamento, ela só pode ser utilizada quando a força é constante, ou seja, quando a força não muda ao longo do tempo. Se a força for variável, se a força mudar ao longo do tempo, aí um artifício, uma ferramenta que eu posso usar, então, é o gráfico. Então, um gráfico aí que contenha no eixo, em um dos eixos a força e no outro o deslocamento, numericamente, a área formada pela figura aí no gráfico é igual ao trabalho realizado. Nesse exemplo aqui, a figura formada é um trapézio, então basta a gente calcular a área do trapézio. Eu quero o trabalho, mas o trabalho é igual à área. A área do trapézio aí, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Retiro essas informações do gráfico e faço a conta. Nesse exemplo, a área deu 22,5. Se a área é 22,5 e o trabalho é igual à área, o trabalho é 22,5 joules. Claro que as figuras que podem ser formadas são as mais variadas, né? A gente pode ter um retângulo, um quadrado, um paralelogramo, um triângulo, mas a ideia é essa. Se eu tenho um gráfico de força por deslocamento, a área formada pela figura identificada no gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado. Beleza? Na aula de hoje, então, falamos sobre o trabalho realizado por uma força, que é um processo de transferência de energia. Esse processo pode ser quantificado através dessa equação, né? Trabalho realizado pela força é igual a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Essa é uma equação geral que serve para qualquer situação em que a força é constante. Se a força não for constante, a gente pode usar a área do gráfico. Além dessa equação geral, eu tenho alguns casos especiais aí, né, que eu elenquei nos últimos momentos. Primeiro caso especial, força de deslocamento, mesma direção e mesmo sentido. Segundo caso, força de deslocamento na mesma direção, mas em sentidos opostos. Tenho também o caso mais simples, né, força e deslocamento formando um ângulo de 90 graus. E por último, mas não menos importante, o trabalho realizado pela força-peso, que pode ser escrito aí pela equação destacada na tela. Beleza, meninos e meninas? Espero que todos tenham entendido, espero que a mensagem tenha sido recebida. Nos veremos aí no nosso encontro ao vivo para a gente falar das tarefas de sala. Até mais!